Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Ministro brindou-nos com mais um momento de humor, já costuma ser habitual nas suas vindas ao Parlamento, mas os factos são os factos e aquilo que nós sabemos é que, Sr. Ministro, a sua ação vai fazer com que Portugal registre em 2016 um crescimento abaixo de 2015, a instabilidade fiscal foi permanente, a procura interna não arrancou, como os senhores tanto anunciaram, e teve que ser a procura externa a fazer crescer a economia. Portanto, falhou. Mas, neste final de audições, onde ouvimos todos os membros do Governo, diversas instituições, a ANAF, a Associação de Municípios, o Conselho de Finanças Públicas, o SES, podemos retirar aqui algumas conclusões. Estamos perante um orçamento que mantém a carga fiscal, limitou-se, desmentindo assim aquilo que o Sr. Ministro sempre definiu, são entidades independentes, aqui não é um discurso governo-PSD, entidades independentes que o dizem, o simplesmente faz, baixa uns impostos sobre alguns, aumenta outros impostos sobre todos. Mas no final a carga fiscal ficou igual, não apresentando mesmo uma consolidação orçamental efetiva, por utilizar palavras do Conselho de Finanças Públicas. Existem várias medidas que têm vindo a ser anunciadas, mas, Sr. Ministro, é necessário perceber como é que elas são financiadas, porque presumo que as medidas que têm vindo a ser anunciadas após a entrega do orçamento não sejam neutras, terão impacto orçamental, a menos que sejam para inglês ver, ou neste caso para português ver, e por isso aguardamos que nos diga como é que as pretende financiar. Existem números que os ministros aí nessa cadeira dizem que estão errados. Por exemplo, o Sr. Ministro da Cultura disse que a verba que lá está errada, há de ser corrigida. Resta saber corrigida para quanto e como, qual o impacto orçamental. Existe diminuição de verbas com a educação. A própria UTAU o refere, diz expressamente o montante orçamentado nas despesas com o pessoal para 2017 é inferior ao registado em 2015 e à estimativa de execução para 2016. A estimativa é que faltem cerca de 400 milhões de euros. 15 mil professores não têm o seu salário salvaguardado na proposta de orçamento que o senhor nos apresentou. Há uma queda das verbas públicas para o investimento e para o desenvolvimento, 4,4% para a investigação, 4,4% face a 2015, de acordo com informações da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, Sr. Ministro, não são nossas. É um orçamento cheio de truques e malabarices, como ficou provado através do falso fim, da sobretaxa, ou o caso do gasóleo e da gasolina, para fingir que é neutro, mas para arrecadar mais receita, ou através da atribuição eleitoralista do aumento extraordinário das pensões, não em janeiro, como seria normal, como sempre foi, mas em agosto, na véspera de um ato eleitoral. Ou ainda um processo eleitoral um processo orçamental repleto de propaganda e anúncios que visam atirar areia para os olhos dos portugueses. Já não estou a falar a referência aos impostos, que já todos perceberam que era uma simples ilusão, mas estou, por exemplo, a falar da integração dos precários, que foi anunciada. Sr. Ministro, o Sr. Ministro deve ter a consciência que, de acordo com os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, novamente dados oficiais, o seu Governo, a 30 de setembro, tem mais 10% de contratados a termo face ao mesmo período de 2015. Como é que os senhores, que aumentam em 10% o número dos precários, dizem que querem acabar com os precários? São contradições todos os dias. Ou ainda um debate que ficou marcado com uma contradição entre Mário Centeno e Mário Centeno. Por exemplo, sobre a dívida pública. Mário Centeno, aqui, diz que a dívida pública, a reestruturação da dívida pública é uma discussão que deve ser tida num contexto europeu. Mas depois, Mário Centeno, em Bruxelas, rejeita liminarmente uma reestruturação da dívida pública. Hoje não sabemos qual é o Mário Centeno que temos aqui à nossa frente. Ou ainda um orçamento que define, cujo déficit já contempla, de acordo com o tal, uma cativação de 500 milhões de euros. Era bom que nos explicasse quais as áreas onde essas cativações já estão definidas, quais os serviços que já têm as suas verbas cativadas. Mas ainda, nesta
este orçamento fica marcado, por exemplo, com aquilo que aconteceu nesta mesma sala, ontem, aqui, quando o Conselho de Finanças Públicas afirma que é possível que o processo de recapitalização da Caixa tenha impacto no déficit, em 2016 ou em 2017. Sr. Ministro, em qual é que tem? É uma pergunta direta que lhe estou a fazer e espero obter resposta. Posso dizer que a minha confiança não é muita, mas mesmo assim insisto em fazer-lhe perguntas. Aliás, vamos agora ser diretos, Sr. Ministro. A gestão do dossiê da Caixa tem sido um desastre completo por parte do Governo, em especial pelo Sr. Ministro das Finanças. Com todos os agentes económicos, com os empresários, com a Associação Portuguesa de Bancos, a dizerem sistematicamente basta de folhetim, porque isto está a prejudicar o Banco Público, o sistema financeiro e a economia portuguesa. E este desastre, Sr. Ministro, aparentemente só tem um responsável, o senhor. Porque, por um lado, o Primeiro-Ministro já lhe retirou o tapete e disse que não tinha nada a ver com o assunto. E, por outro, o próprio Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, quiçá o próximo Ministro das Finanças, disse que sobre estas matérias o melhor era lhe perguntarmos a si diretamente. E como eu respeito aquilo que diz o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, estou aqui a fazer-lhe as perguntas diretamente, Sr. Ministro. A pergunta é muito simples. O que é que o senhor se comprometeu com a administração da Caixa? E sabemos agora que, aparentemente, até se comprometeu por escrito. Por escrito. Não só a fazer uma lei à medida, a pagar aquilo que eles pediam, como a isentá-los das mais básicas regras de transparência, que o senhor não tinha condições para lhes dar. Como foi desmentido pelo Tribunal Constitucional, pelo Presidente da República ou pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que disse diretamente, têm de apresentar, quando o senhor tinha dito dias antes que não era um lapso, que tinha sido um ato deliberado achar que eles não tinham que apresentar nada. Portanto, Sr. Ministro, a gestão desastrosa com que o senhor está a fazer a gestão da Caixa merece uma explicação ao país. E a explicação é, sobretudo, dizer quando é que termina com esta pouca vergonha. E por isso, Sr. Ministro, permita-me ainda que lhe diga, transparência sempre esteve presente em todos os atos públicos dos gestores públicos. Tem que estar em cima da mesa. 30 segundos. Muito obrigado, Sra. Presidente. E o acionista pode exercer esse poder. O Governo anterior, por exemplo, em relação à RTP, exerceu na fixação de salários. A média dos últimos 3 anos dava 18 mil euros para o seu Presidente. Mas o Governo disse, nós não pagamos mais do que 10 mil. Aceita ou não? O senhor não só não exerce esse poder sobre salários, como quer até despir a pele de acionista, permitindo-se que eles façam o que querem e possam. Vergaram o Estado, vergaram o Governo, mas não podem vergar o país, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para